Graças a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no seu capítulo número 15, vamos meditarmos na palavra do Senhor Jesus Cristo nesta noite. O Senhor é bom, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem estado conosco. Este culto especial de Santa Ceia, uma vez por mês nós nos reunimos para cercar a mesa do Senhor Jesus Cristo, este memorial, para relembrarmos daquilo que o Senhor Jesus ele fez por nós naquela cruz do Calvário, se entregou. Jesus ele não foi mártir porque não mataram ele, mas ele se entregou, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então nessa noite, quando nós nos reunirmos para comermos deste pão e bebermos deste cálice, estamos relembrando aquilo que o Senhor Jesus ele fez por nós ali naquela cruz do Calvário, morreu no nosso lugar para nos dar direito à vida eterna. Lucas, no seu capítulo de número 15, nós vamos ler o versículo 18, que nos diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos nessa noite pela essa palavra. Espírito Santo, te exaltamos, te adoramos, pedimos a tua ajuda nesta noite para ministrarmos a mesma. Tenha liberdade, Senhor, de curar, de salvar, de batizar. Fica conosco nesta noite a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Capítulo 15 de Lucas, um capítulo muito conhecido no nosso meio. Neste mesmo capítulo, nós temos Jesus contando algumas parábolas. No meio teológico, é conhecido como o capítulo das coisas perdidas, porque nele conta-se a parábola da ovelha perdida. A Bíblia vai dizer no versículo 4 que homem dentro de vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Muitas vezes, quando nós lemos ou quando nós ouvimos a parábola da ovelha perdida, pensamos em Jesus ser este homem, pensamos muitas vezes em um pastor, ser esse homem que perde uma ovelha e deixa 99 e vai atrás da sua perdida. Mas eu quero te fazer pensar nessa noite: será que Jesus ele teria a capacidade de perder algum dos seus escolhidos? Será que Jesus ele teria a capacidade de perder algum dos seus filhos para ter a necessidade de deixar 99 e ir atrás daquela que se perdeu? Então muitas vezes, quando nós olhamos para essa parábola, temos uma compreensão um pouco distorcida, porque a minha Bíblia vai dizer que Jesus ele fala que todo aquele que o Pai lhe deu, ele não perdeu nenhum deles, mas Jesus ali soube levar todo aquele que o Pai deu para ele. E esse mesmo capítulo ele conta a parábola da mulher que tinha 10 dracmas ou 10 joias, e ela perdeu uma das suas joias. E a Bíblia vai dizer que no versículo 8, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma e não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? Então a mulher, quando ela perdeu ali algo de valor, quando ela teve a noção ali que ela estava perdido, aquela coisa de valor, ela procurou com diligência, ela varreu, ela acendeu a candeia e foi atrás daquilo que ela estava perdido. Então este capítulo 15, ele fala dessas 3 parábolas e nós podemos tirar lições dessas parábolas individualmente, e nós também podemos tirar lições e ver que este capítulo 15, na verdade, ele fala uma única mensagem. Essas 3 parábolas, ela vai falar uma única mensagem, mas vamos resumirmos nesta noite, por causa do tempo, e nos atentarmos no versículo a qual nós lemos, o 18 e 19,
que vai dizer ou vai contar a parábola do filho pródigo. Quando nós olhamos para essa parábola do filho pródigo, uma coisa interessante que nós podemos aplicarmos para nós nessa noite, nós vamos ver que aquele filho, ele foi perdido, aquele filho, ele saiu da casa do pai, e é interessante que, diferentemente ali daquele homem da ovelha perdida que foi atrás da ovelha, este pai, ele não vai atrás do filho. Este pai, ele não deixa o seu outro filho, sua casa, para ir atrás daquele filho que foi embora. Então logo nós podemos tirar a conclusão dessa parábola, que o filho não estava perdido, mas o que estava perdido era o aconchego da casa do pai. O que estava perdido era o carinho da casa do pai. O que estava de importante nessa parábola não era aquele filho perdido, mas era a casa do pai que tinha se perdido. Era o prazer de estar reunido com o pai, era o prazer de estar reunido ali em família, era o prazer de se sentar na mesa para se deliciar numa refeição, era o prazer de se sentar na mesa para poder ali ter ali a oportunidade de ter comunhão com seu pai, comunhão com seu irmão, comunhão com seus familiares. Então eu aprendo nesta noite e quero passar nessa rápida mensagem para a igreja, que na parábola aqui do filho pródigo, a coisa mais importante era a casa do pai que se havia perdido. Era o conforto, era a segurança. E a Bíblia vai dizer que aquele filho, um determinado momento, ele fala para o pai: pai, eu quero tudo que é meu, a minha herança, meu direito, tudo aquilo que pertence a mim, que eu vou viver a minha vida. Eu agora vou viver longe aqui da casa, quero viver em carreira solo, né, falando em minhas palavras, interpretando o texto. Mas a minha Bíblia vai dizer que aquele filho, sem ter sabedoria, ele gastou tudo o que ele tinha recebido, ele gastou todas as heranças que ele tinha ali recebido do seu pai, sem ter sabedoria, sem saber ali administrar os bens. E chegou um momento, irmãos, que ele agora se viu perdido, com fome, talvez passando frio, sem ter esperança, sem ter alguém para conversar, sem ter um amigo, sem ter ali um alimento. Mas é interessante, irmãos, aqui nessa parábola, que esse filho, ele reconheceu o que ele tinha perdido, ele reconheceu o que ele tinha deixado para trás, ele reconheceu aquilo que ele tinha desperdiçado. E no versículo 18, a qual nós lemos, ele fala: levantar-me-ei. Quando ele estava ali no fundo do poço, quando ele estava ali sem esperança, ele fala: irei ter com meu pai. E agora ele fala: pai, pequei. Ou seja, no coração dele, ele estava ali com o desejo de voltar para a casa do pai. Ele estava ali com o desejo de agora ter comunhão de novo com o pai. Ele estava com o desejo ali de novo de sentar na mesa com o pai. Mas ele fala: eu vou pedir perdão ao meu pai, porque eu sei aquilo que eu não dei valor. Eu sei aquilo que era importante e eu não valorizei. E no versículo 19 ele continua: já não sou digno de ser chamado filho. Eu quero agora ser feito como um dos jornaleiros. E ele, irmãos, toma uma atitude de reconhecer que ele tinha deixado um tesouro para trás. Ele agora toma a atitude que ele tinha deixado algo importante para trás. E agora ele toma a atitude de: eu vou, enquanto do meu pai, pedir perdão ao meu pai, porque eu deixei algo importante naquela casa, e eu não quero nem mais como filho. Se o meu pai me aceitar como um empregado, como um jornaleiro, eu vou ficar feliz. Outra aplicação pessoal, irmãos, que eu faço aqui nesta noite, porque estamos vivendo tempos, irmãos, que as pessoas já não estão mais valorizando a casa do pai. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas mais já não estão valorizando a comunhão com seus irmãos. Estamos vivendo os tempos onde que as pessoas não estão valorizando essa mesa que está aqui posta. Estamos vivendo, irmãos, muitas vezes um evangelho de facilidade que estão se pregando por aí, e que tem muita pessoa no nosso meio cristão como filho pródigo, mas está dando uma de ovelha perdida. Tem muita gente no nosso meio que é filho pródigo, que não valorizou a casa do pai, que não valorizou tudo aquilo que ele tinha,
que não valorizou os dons, os talentos, que não valorizou aquilo que o Pai entregou na sua mão. Ele desperdiçou, ele jogou tudo fora, mas ele não tem a humildade de voltar para casa. Ele não tem agora o coração sensível de pedir perdão ao pai, ao irmão, à igreja, e dar uma de ovelha perdida. Eu estou perdido, eles não olham para mim. Tem muito filho pródigo achando que é ovelha perdida. Mas nessa noite, irmãos, que nós possamos valorizar a casa do Pai, que nós possamos valorizar essa mesa que está preparada. Tem muitas pessoas, irmãos, do nosso meio que é filho pródigo, mas por coração está endurecido, ele fala: eu sou ovelha perdida, eu estou perdido. Mas não é ovelha perdida, irmãos, é filho pródigo. Não é ovelha perdida. Não foi algumas vezes que às vezes evangelizando pelas ruas, você começa a falar do evangelho e a pessoa fala: não, eu sei, eu falo isso, aquilo. Às vezes fala até mais versículo que nós. Sabe o caminho, sabe a palavra, sabe onde fica a igreja, sabe o remédio, mas não tem força, não tem humildade para muitas vezes voltar, pedir perdão e falar para o Pai: Pai, eu pequei, eu quero de meu lugar de volta. Não precisa me aceitar como filho, mas me aceita como empregado. É filho pródigo, irmão, mas ali muitas vezes parece um evangelho de facilidade, quer dar uma de ovelha perdida. Não vou, estou perdido. Muitas vezes fica nervoso com A, fica nervoso com B, fala: sou ovelha perdida. Mas não é ovelha perdida, irmãos, é filho pródigo. Conhece o caminho, conhece a verdade, mas muitas vezes não quer vir. Estava com nós, muitas vezes quer vir: eu vou lá conversar com o pastor, mas se não me aceitar como presbítero, eu nem volto. Eu volto para lá, mas eu quero ser recebido como pastor, senão eu nem piso naquela igreja. Não tem, irmãos, humildade do filho pródigo, de reconhecer aquilo que ele jogou fora, de reconhecer aquilo que ele perdeu, de reconhecer aquilo que ele não valorizou, de reconhecer quando ele estava ali em comunhão com os irmãos, em comunhão com a sua família, em comunhão com o seu pai. Mas o lindo, irmãos, dessa parábola do filho pródigo, que ele reconhece, e ele fala: eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero voltar para tudo aquilo que eu joguei fora, eu quero recuperar de volta o tempo perdido. Eu aceito, tomara que meu pai me aceita, mas eu não quero nem filho. Eu não sou digno de ser chamado como filho. Eu não sou digno de sentar na mesa do meu pai. Eu não sou digno de estar sentando na mesa de novo com meu pai. Mas se pelo menos ele me aceitar como jornaleiro, como empregado. E assim, irmãos, estou eu e estou você nesta noite. Nós não éramos dignos de assentar nesta mesa, mas por amor e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, Ele não nos aceita como empregado, Ele não nos recebe como serviçal, Ele não nos recebe como jornaleiro, mas Ele nos recebe na condição de filhos. Ele nos recebe, irmão, nas condições de filhos. Se olhar para mim, irmãos, eu não tenho nada para poder merecer sentar nessa mesa, mas por amor do Pai, Ele fala: vem cá, você vai ser chamado filho. O que é lindo, irmão, nessa passagem, que o pai talvez tinha roupa guardada do filho, tinha coisa guardada do filho, mas ele faz questão de dizer: meu filho, você voltou, eu não vou te dar roupa usada, a roupa sua que estava aqui, não, vou te dar tudo novo. É roupa nova, é sapato novo, é unção nova, são coisas novas, porque você é filho. É assim, irmãos, que Deus faz com nós. Mas eu, irmão, preciso valorizar esta mesa, eu preciso valorizar essa posição que o Senhor me colocou. Você precisa, irmão, valorizar aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Você precisa, irmão, valorizar aquilo que o Senhor te entregou. Nós somos filhos por adoção, por misericórdia e amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele jovem, quando ele
reconheceu, quando ele viu tudo aquilo que ele estava perdido, ele falou: eu vou voltar para a casa do Pai. Eu vou voltar para a casa do Pai. Na casa do meu Pai tem coisas boas, na casa do meu Pai tem bênção, na casa do meu Pai tem comida, na casa do meu Pai tem vitória. E é assim, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele faz comigo e faz com você nesta noite. É noite, irmãos, de festa, é noite de celebração, é noite, irmãos, de vitória, é noite de nós nos alegrarmos, é noite de nós glorificarmos o nome do Pai, porque Ele nos aceitou como filho, não olhou para os nossos pecados, não olhou ali para aquilo que nós fizemos errado, mas está olhando para o nosso coração, que está dizendo nesta noite: Pai, me perdoa pelos meus pecados, Senhor, me perdoa pelas minhas falhas, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas se o Senhor me aceitar nesta noite, eu quero sentar na sua mesa, eu quero participar deste banquete. E aquele filho pródigo, irmãos, ele reconheceu aquilo que ele havia perdido. Ele reconheceu aquilo que ele tinha deixado para trás. E que nessa noite, irmãos, nós possamos valorizar aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Ele fez por nós. Estamos vivendo o tempo da graça, mas não foi de graça, teve um preço que foi pago ali naquela cruz do Calvário, para nós estarmos aqui nesta noite, para nós podermos pegar este pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo, para nós pegarmos este cálice que simboliza o sangue ali derramado naquela cruz do Calvário. Teve um preço muito alto que Jesus pagou, teve um preço muito alto que Jesus ali pagou naquela cruz do Calvário. E que eu e você, irmãos, possamos valorizar esta mesa preparada. Porque, irmãos, esse evangelho é coisa séria. O que nós estamos aqui nesta noite para realizar é uma coisa séria. É algo importantíssimo. Está se pregando o evangelho por aí de facilidade. O evangelho que parece que Jesus é algo de liquidação, produto de final de feira, coisa sem importância, sem valor. Mas não é não, irmãos. Este local nesta hora é o lugar mais importante que nós poderíamos estar na face da terra. Esse memorial aqui que nós estamos prestes a participarmos é o memorial mais importante da face da terra. Não existe cerimônia mais importante do que essa. Mas muitos não estão mais valorizando aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Muitos já não estão mais valorizando aquilo que o Senhor Jesus Cristo entregou para nós. Mas nessa noite, faça como aquele filho pródigo. Reconheceu o valor daquilo que ele havia perdido, reconheceu a importância da casa do Pai. Se você nesta noite tem alguma coisa com seu irmão ou com a sua irmã que te impeça a participar deste banquete, vai até seu irmão, peça perdão, libere o perdão, não deixe de participar da ceia do Senhor. Se tem alguma coisa no seu coração te impedindo nesta noite, faça como o filho pródigo, reconheça o seu erro, reconheça aquilo que está impedindo de você sentar na mesa com o Pai, mas não deixe de participar da mesa do Senhor nesta noite. Não deixe de participar daquilo que está preparado nesta noite. Que o Senhor Jesus nos abençoe. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.